Olha, sem o Engenhão, a rodada do Campeonato Carioca de ontem foi disputada desta forma. O Globo destaca que para assistir a Fluminense 3, Macaé 1 em São Januário, só 703 pagaram para ver Michael. Diante do menor público dos grandes, atacante de 20 anos, marca 3 na vitória do Fluminense. Vamos aos gols. A gente dá destaque, claro, para os gols do atacante do Flu, que fez os 3 da vitória de virada ontem em São Januário. 19 anos, primeira vez atuando como titular. E foi até uma ousadia ali do Abel, né? Tirou o Samuel e o Deco e colocou o Michael e o Marco Júnior, duas crias ali de Xerém. O Flamengo bateu o Bangu por 2-1 sem jogar bem, mas o jogo extra diz que a virada foi na raça. Fla volta a jogar mal, sai atrás, mas arranca a primeira vitória na Taça Rio. 2-1 sobre o Bangu. Rodolfo faz um golaço. Foi a segunda partida do Jorginho, comandando a equipe. Ele soma agora um empate e uma vitória. Bangu fez 1-0 com o Sérgio Júnior. O Flamengo empatou com esse lindo chute da entrada da área do Rodolfo. E a virada veio com o cruzamento de João Paulo. Ives tentou tirar a bola e ela entrou. O juiz deu gol para João Paulo mesmo assim, 2-1 placar final. Jorginho, bom, Vasco. Olaria e Vasco, 0-0, a estreia de Paulo Autuori. O lance destaca sem sair do branco. Na estreia de Autuori, Vasco chega ao 4º jogo sem marcar. Tem que chegar ao último terço do campo, ou seja, próximo da área do adversário, com muito mais velocidade, rapidez, porque ali é onde tudo acontece, entendeu? Não dá pra gente ter só a bola numa zona de campo que o adversário está confortável. Não vou admitir ninguém de cabeça baixa, porque não poderíamos pensar que de uma hora para outra, somente com a chegada de um técnico novo, os problemas iriam se resolver. Né? Mas precisamos, dentro de campo, no dia a dia, ganhar condições para, nos jogos, ser muito mais efetivo, muito mais contundente. Isso é o meu trabalho, é minha responsabilidade, não vou transferir isso para os jogadores. Perfeito, Paulo Autuori, né? O Vasco contratou um técnico, falta o time agora. Isso foi horrível, esse jogo foi horrível. Olaria e Vasco ontem show de horrores, né? E quero ver quanto tempo o Autuori vai durar no Vasco, quanto tempo vai durar a paciência do Autuori com o Vasco, porque o time está totalmente perdido. O Vasco não tem um time. O Vasco se apoia no Carlos Alberto para ser o cérebro ali do time, e o Carlos Alberto a gente já sabe, já teve essa responsabilidade outras vezes, não conseguiu levá-la adiante. Só queria falar do Flamengo, que o Jorginho não levou o Léo Moura nem o Ibson para a partida ontem. Ele começa a fazer um trabalho muito parecido com o do seu parceiro na última Copa, o Dunga. Ele parece que começa a dar um pouco de chá de cadeira ali para os veteranos do time, e foi pela primeira vez escalou 5 reforços do Flamengo para essa temporada. Quem sabe aí é um caminho que o Jorginho está buscando no Flamengo. Não, mas no caso específico do Léo Moura, ele gosta muito do Léo Moura, e o Léo Moura já está com 34 anos, e ele está realmente pensando em como prolongar a carreira do Léo Moura. Ele precisa do Léo Moura, e cada vez mais vai ser frequente o Léo Moura poupado em jogos do Flamengo. No caso do Léo Moura especificamente, tem essa explicação. E a classificação do Campeonato Carioca, a gente mostra aqui a classificação depois de 3 rodadas do segundo turno. O Volta Redonda lidera o Grupo A com 9 pontos, mas ele tem um jogo a mais em relação ao Botafogo. Olaria é o 3º, Nova Iguaçu é o 4º, Friburguense é o 5º, Quissamã é o 6º, o Vasco é só o 7º colocado com 1 pontinho. Madureira é o lanterna com 8. No grupo B, o Fluminense tem 7, o Resende com um jogo a menos tem 6, Boa Vista tem 4, o Flamengo tem 2, Macaé tem 3, aliás está errado ali o número de jogos do Flamengo, peço que a gente corrija, né? São 3 jogos do Flamengo e não 4, Macaé 3, Duque de Caxias 2, Bangu 3 e Audax 1 pontinho. A gente já só um errinho ali no número de jogos da equipe do Flamengo. A situação está complicadíssima para o Vasco se classificar. 7º colocado, tem um clássico, né, com o Botafogo na semana que vem. Precisa ganhar tudo, precisa vencer tudo para tentar, para sonhar com a classificação. Acho que não acontece, e acho que o Vasco já precisa parar de pensar talvez no estadual e começar a se preocupar com o Campeonato Brasileiro, porque é seríssimo candidato ao rebaixamento. A gente falou isso no ano passado, quando começou todo aquele desmanche no Vasco. A gente já falava que o Vasco tinha que se preocupar com o Brasileiro de 2013. O Brasileiro de 2013 daqui a pouco está aí, e essa ameaça continua. E o que você achou da retaliação? O próprio Dinamite usou, Roberto Dinamite, presidente do Vasco, usou a expressão retaliação.
A solução para os clássicos seria São Januário, desde que os clubes aceitassem que os visitantes teriam acesso a apenas 10% da carga de ingressos. O representante do Botafogo alegou que, como historicamente no Rio de Janeiro os clássicos são divididos, acho que é o único estado hoje de futebol dos grandes no Brasil que ainda tem clássico com estádio dividido. Eu adoro, pelo menos, clássico com estádio meio a meio, só o Rio de Janeiro tem. E o Botafogo alegou que não aceita os termos, que não são termos do Vasco, mas da Polícia Militar. A Polícia Militar só libera São Januário para clássico desde que os visitantes tenham apenas 10% de carga de ingresso. Aí o Botafogo falou que não aceitaria essa condição para jogar clássico lá. De forma a retalhar o Botafogo, o Vasco disse, então o Botafogo também não joga em São Januário como mandante, vai ter que jogar no interior. O que você achou dessa postura? Eu acho que cada um está no seu direito. Eu entendo a posição do Botafogo de querer dividir o estádio. Agora, que ponto chegamos, né? O problema nem é tanto o estádio, é o acesso ali a São Januário, porque um torcedor com uma camisa encontra outro com uma camisa diferente na rua ali, e são ruas muito estreitas ali que dão acesso a São Januário, e aí corre o risco de vida. Exatamente, né? Então, não era para ter esse problema, né? Poderiam entrar no estádio juntos. Pois é, né? Deveriam entrar no estádio ideal. A gente se encontra depois para tomar uma e tal. Exatamente, sabe, eu vou te zoar, futebol, você vai brigar comigo, então, vai tirar sarro, acontece. Mas não pode, aí fica proibido. Então o único estádio do estado do Rio de Janeiro em que a PM garante segurança é Volta Redonda, que fica a 130 quilômetros daqui. E pode ter parte do seu estádio interditado. Nos anos 80 e até os anos 90 inteiros, na verdade, anos 80 e 90, clássico em São Paulo era sempre no Morumbi com o estádio dividido. Tinha cordas na arquibancada, lembra? Então ia chegando o corintiano ou São Paulino, ia aumentando o tamanho da torcida na arquibancada para separar, e os anéis inferiores eram mistos, eram de torcidas divididos. Você podia assistir a um jogo, um São Paulino ao lado de um palmeirense, um Santista ao lado de um corintiano. Isso, infelizmente, no futebol paulista acabou. Pois é, e agora essa divisão e essa, loucura, né? Não pode estar junto, 10%, 5%. Por quê, né? Quer dizer, onde vai parar isso, né? E aí essa situação do Botafogo, que ele jogaria hoje, né, contra o Friburguense, como não há palco para ele jogar no Rio de Janeiro, ele vai jogar em Moça Bonita. E no dia 10, somente no dia 10, o jogo do Botafogo foi adiado, o Campeonato Carioca virou, infelizmente, um tormento neste momento por conta dos estádios.